Boa noite, meus irmãos. Abramos a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, quão maravilhoso é, Senhor, especialmente no teu santo dia como hoje, Senhor, o domingo, primeiro dia da semana, Senhor, estabelecido por Ti, Senhor, para adoração, para separarmos, Senhor, em todas as nossas atividades espirituais. Podermos, Senhor, escutar a Tua voz através, Senhor, da palavra. Ensina-nos, Senhor, mais uma vez, a guardar o Teu santo dia. Mostra, Senhor, essa gloriosa doutrina, como ela está exposta nas Escrituras, Senhor. Que nas minhas falhas o Senhor possa me ajudar, Senhor. E que eu seja fiel à Tua palavra durante a pregação. Que certamente, Senhor, sendo fiel a ela, o Teu povo será edificado e o Teu nome, Senhor, será honrado. Nós te pedimos esse auxílio, Senhor, do Teu Espírito Santo e te oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito comum e cada vez menos comum nos dias de hoje que as cidades do interior da Paraíba, mas também do interior dos estados que compõem o Nordeste, elas tenham feiras públicas, feiras livres nas suas cidades. E essas feiras públicas muitas vezes acontecem num único dia da semana. E é verdade que isso tem se acabado, mas se você passar por algumas cidades no final de semana, você vê que algumas cidades ainda mantêm esse princípio. E aquele dia da feira é esperado por toda a população, não só aqueles que estão na população rural, que muitas vezes levam aquilo que plantaram para vender nessas feiras, mas também toda a população urbana. É nesse dia específico onde as pessoas saem das suas casas, se reúnem nessas feiras e eles começam a experimentar as deliciosas frutas que estão ali, começam a fazer negócios, mas também é um tempo precioso para eles conversarem e encontrarem pessoas que há tanto tempo eles não vinham, pelo menos durante toda a semana. Porque a realidade dessas pessoas, especialmente daqueles que estão na zona rural, é que eles passam toda a semana labutando, trabalhando, debaixo do sol, e nesse tempo, antigo, eles ainda não tinham o privilégio que nós temos muitas vezes de nos comunicar por redes sociais. E ali era só um tempo que eles tinham para encontrar com todos os seus, muitas vezes até parentes que não viam durante a semana. Eu sei, meus irmãos, que toda analogia ela tem sua limitação. Mas é assim também como uma feira pública que nós devemos olhar para o dia do Senhor. Ao contrário, nós não experimentamos as delícias das frutas que eles experimentam, mas no dia do Senhor nós experimentamos a deliciosa palavra do Senhor, que é doce como um favo de mel. É verdade que muitas vezes nós temos conversas durante toda a semana com os nossos familiares, no nosso trabalho, aqueles que estão na escola ainda, com seus amiguinhos de escola, mas é no dia do Senhor onde muitas vezes nós encontramos os nossos irmãos, que não são de sangue, mas são da mesma família que nós, porque temos um único Pai, que é Deus. Todos que confessam o Senhor Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas. E nós nos alegramos em estar aqui. Lá,
nós fazemos transações financeiras que geram riquezas materiais, inclusive. Aqui, no dia do Senhor, nós fazemos as transações espirituais e as riquezas do reino, as riquezas espirituais dadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é vista no seu santo dia. Quando nós usamos a analogia da feira pública, aqueles irmãos que estudam um pouquinho mais tempo sobre o dia do Senhor, claramente vão lembrar de um termo culminado pelos puritanos ingleses no século XVII, chamado o Dia da Feira da Alma. O que muitos irmãos não sabem é que esse termo foi culminado justamente fazendo um contraponto ou uma analogia com as feiras livres e públicas da Inglaterra daquela época que aconteciam no dia do Senhor. Então, aqueles irmãos tentando ensinar a doutrina do dia do Senhor para esses outros que saíam das suas casas para essas feiras livres, eles culminaram esse termo dizendo que era o dia da feira da alma, para mostrar que enquanto eles estavam indo para essa feira livre e pública, existia uma feira muito superior que esses irmãos deveriam frequentar. Existiria uma feira muito superior que deveria ter a atenção dos irmãos naquela época. E eles seguiam dizendo, enquanto esses suprimentos que vocês vão buscar na feira livre da Inglaterra abastecem o seu corpo por uma semana, os suprimentos que nós vamos buscar na feira da alma nos abastece das riquezas eternas. Enquanto esses suprimentos podem até, na compra e venda, fazer com que você tenha riquezas nessa terra e uma vida confortável nessa terra, as riquezas que nós buscamos no dia da feira da alma, elas nos trazem a riqueza proveniente do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós vemos no livro de Efésios. Então, é nesse sentido que eu queria trazer essa analogia para vocês. A feira pública, com a analogia da feira da alma. A feira pública que é importante para a cidade, que é importante para nós, que é importante para a manutenção do nosso corpo. Mas a feira da alma, que é muito mais importante, porque não está ligado simplesmente ao que é temporal, mas o que é eterno. Mas então, meus irmãos, se nós temos essa feira da alma, se nós devemos atentar para ela, na verdade, o que devemos atentar para essa grande feira, né? Em primeiro lugar, peço que os irmãos voltem comigo o olho para o versículo 8 de Êxodo, que nós lemos. Devemos lembrar dessa feira, em primeiro lugar, devemos lembrar dessa feira semanalmente. Veja o que diz o versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Os irmãos já escutaram pregações e aulas na quinta-feira sobre a mudança, do dia do Senhor, do sábado no Antigo Testamento e para o domingo no Novo Testamento, e as argumentações bíblicas em relação a isso, e por isso eu não vou me deter a esse ponto. Mas o fato é que quando nós lemos em Êxodo 8, 20, versículo 8, lembra-te do dia do sábado, vocês têm que perceber que existe uma ordem na palavra lembra-te. E pelo menos dois significados, quando nós estudamos um pouco mais profundamente esse termo lembra-te, vão surgir. O primeiro deles é que lembra-te, e o primeiro e o mais óbvio, é que lembra-te, ele significa não te esqueças, ou não negligencie aquilo que você já conhece. Deus fala em lembrar porque o quarto mandamento já era conhecido, e isso desde a criação, quando ele foi estabelecido. Como assim? Leia comigo o versículo 11, ainda de Êxodo 20, onde nós vamos ver essa argumentação do Senhor. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e o santificou. Veja só, a argumentação do próprio Senhor através do decálogo é dizer, o dia do Senhor, ele permanece porque ele provém de um princípio da criação. Então, esse princípio que se estabelece na criação, ele é real e perpétuo para o povo da antiga aliança, mas também para o povo da nova aliança.
O outro ponto que nós devemos verificar é que quando fala-se lembra-te, não é simplesmente para que nós tragamos à nossa memória que é o dia do Senhor, simplesmente, mas que possamos viver o dia do Senhor, não negligenciando esse santo dia. Apesar desse termo lembrar, nós conhecemos bem ele, eu gostaria que os irmãos abrissem em Êxodo 13, versículo 3, para você ver que esse termo ele aparece também em outras circunstâncias onde Deus manda nós nos lembrarmos do seu santo dia ou nos lembrarmos das suas ordenanças. Êxodo capítulo 13, versículo 3 diz o seguinte: Disse Moisés ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia, em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Muitas vezes no Antigo Testamento, meus irmãos, vocês vão ver uma ordenança do Senhor, por exemplo, a Páscoa, sendo ordenada para que aquele povo lembre-se dela, lembre-se da obra que o Senhor executou, tirando aquele povo que estava escravo no Egito, trazendo eles para a terra da promessa. Mas e no Novo Testamento? Lucas, capítulo 22, versículo 19, onde não mais a Páscoa é lembrada, mas é ordenado que nós nos lembremos da ceia do Senhor. Lucas 22, versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Que Deus está falando aqui mais uma vez, lembre-se desse sacramento, lembre-se que esse sacramento tem um significado, não é simplesmente lembrar apenas da morte de Cristo, mas lembrar das aplicações dessa obra na nossa vida, e assim deve ser também, quando nós escutamos o mandamento, lembra-te do dia do Senhor, lembra-te do Shabá, do dia de descanso, é que nós não devemos lembrar apenas do que é o Sabá, mas as aplicações que ele tem na nossa vida. E antes de passarmos para o segundo significado da palavra lembra-te, esse primeiro que é não te esqueças e não negligencie, o segundo significado seria guardar e obedecer e observar, na verdade, este mandamento. Eu queria trazer para os irmãos uma outra analogia, e esta eu extraí do livro de Joseph Piper, O Dia do Senhor. E ele diz o seguinte, fazendo mais uma vez uma analogia ao dia do Senhor. Uma cidade que foi erguida por um rei bondoso, um rei justo, e no meio dessa cidade o rei fez um parque magnífico, com árvores de todos os lagos, com árvores de todo o mundo, com lagos, com fontes e nascentes, plantas e flores perfumadas, caminhos belos e bancos confortáveis, em que as famílias podiam passear durante todo o dia e sentar juntas para estar ali durante aquele dia. E além de tudo isso, de toda a beleza desse parque, esse rei, ele criou um anfiteatro espaçoso para que as reuniões públicas daquele povo acontecessem. E fazendo essa transição desses dois conceitos da palavra lembra-te, é interessante tomar emprestado essa figura, porque é normal, meus irmãos, que nós esperemos dos ímpios que eles detestem o parque criado por esse rei. É normal que nós esperemos dos ímpios que eles, na verdade, nem queiram honrar esse rei. E os ímpios nessa situação, considerando essa analogia, seriam os inimigos do rei, porque assim como os ímpios são descritos pela palavra com relação a Deus, nós, descritos antes da obra do Espírito Santo realizada em nós, éramos descritos sim como filhos da ira, como inimigos de Deus, e assim são todos os ímpios que ainda não se renderam ao senhorio de Cristo. Mas eu queria falar não desses ímpios que não consideram esse parque do Senhor, mas daqueles que declaram lealdade ao rei, daqueles que dizem que o rei é verdadeiramente bondoso,
daqueles que dizem que a vontade do rei ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, que dizem que toda lei que provém desse rei, ela é benéfica para os seus servos e que tudo que ele faz é para o bem dos seus servos. Essas pessoas e esses servos, é a eles quem essa analogia se dirige para dizer: vocês dizem que são leais ao rei, que suas leis são boas, mas aquela lei que ele deu para o usufruto do parque, vocês não obedecem. Enquanto uns, eles desconsideram toda a beleza do parque e vão rapidamente, durante a noite, direto para o anfiteatro. Esses, eles não observam a beleza do parque, não observam as ordens do Senhor para viver durante o dia nesse parque, mas eles dizem: não, eu vivo durante o dia como eu quero. Lá no finalzinho do dia, eu vou para o anfiteatro onde o rei vai falar e lá eu declaro minha lealdade ao rei. Assim, meus irmãos, acontece em muitas igrejas cristãs. O povo desconsidera o Senhor durante todo o seu dia, nos seus lazeres, nos clubes, nas praias, nos afazeres domésticos. E quando chega no finalzinho do dia, diz: não, eu sou leal ao rei. E vem para o anfiteatro escutar a sua voz. Outros ainda conhecem a palavra do Senhor, conhecem a lei que o Deus deu, ou, nesse sentido, que o rei estabeleceu para o usufruto do parque. Eles sabem dessa lei por fotos, eles sabem dessa lei pelo mapa que eles têm do parque, das descrições de cada parte que tem do parque, eles conhecem, mas eles não conseguem usufruir desse parque. Fazendo uma ligação com os dias de hoje, mais uma vez, essas são as pessoas, meus irmãos, que estudam teologia, que estudam a doutrina do dia do Senhor, que sabem decorar do catecismo, que sabem o que a confissão de fé fala sobre o dia do Senhor, que estudou como o dia do Senhor ele era na época dos puritanos, mas no dia a dia esse conhecimento não é colocado em prática. É uma teologia morta, uma teologia fria, que não vira piedade e obediência ao rei. Mas ainda existe um terceiro grupo, aqueles que simplesmente não é que eles não conheçam o parque, mas eles conhecem o parque, eles colocam cercas ao redor de todo o parque e deixam só o caminho do anfiteatro para que o povo possa seguir. E eles dizem: é verdade, esse parque foi criado para o benefício dos servos do rei. Mas o que acontece é que isso é um memorial. Isso era para outra época. Na nossa época, nós não temos tempo para usufruir do parque. Nós temos que simplesmente irmos para o anfiteatro ouvir a voz do rei. E mais uma vez, na nossa época, são aqueles que conhecem a palavra de Deus sobre o dia do Senhor, mas eles colocam barreiras para que nós não venhamos a usufruir do parque. Eles colocam barreiras e cercas altas, dizendo que quem pula esse parque, na verdade, é legalista. Que quem pula essa cerca para participar e obedecer ao rei é, na verdade, radical. Quando, na verdade, tudo o que esses servos fiéis querem é obedecer o mandamento do rei de usufruir o parque. Então, nessas duas analogias, meus irmãos, da feira e do parque, é que nós devemos entender que nós não devemos simplesmente lembrar do dia do Senhor, mas nós devemos guardar conforme o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, mandou que nós guardássemos. E para isso eu quero que vocês abram comigo em Deuteronômio 5, versículo 12, onde não é mais vista a palavra lembrar-te. Deuteronômio 5, versículo 12, diz o seguinte: guarda o dia do sábado para o santificar, como ordenou o teu Deus. Então, esse é o segundo significado da palavra lembrar. É guardar, é observar. Não só isso, nós devemos observar, guardar e fazer tudo conforme Deus estabeleceu.
Quando alguém chega para você, para aqueles que são casados, né, e de repente passou a data do aniversário de casamento, e ele chega para você e faz assim: Nakamura, você lembrou do dia do seu casamento? Essa pessoa não está perguntando para você se você simplesmente na sua memória entendeu que o dia do seu casamento passou ou lembrou que aquele dia aconteceu. Quando a pessoa chega para você e diz, você lembrou do dia do seu casamento, ela está perguntando, você fez alguma coisa especial para sua esposa nesse dia que é tão festivo? Ele está perguntando, você considerou a especialidade desse dia tão importante para você e fez algo diferente para sua esposa? Sei lá, um jantar, mandou flores, levou ela para jantar, fez alguma declaração, alguma coisa do tipo. É isso que as pessoas querem saber. É a mesma coisa do dia do Senhor. Quando ele fala, lembra-te, observa o dia do Senhor, ele não quer saber se você lembrou dele. Ele quer saber se você está fazendo desse dia que é especial, conforme a especialidade desse dia. E esse dia, ao contrário do que muitos possam pensar, ele é um dia extremamente produtivo, meus irmãos, para fazermos o que Deus manda. Peço que os irmãos abram agora comigo em Levítico, capítulo 23. Versículos 2 e 3. Esse é um dia produtivo, não para fazermos aquilo que dá na nossa cabeça, mas aquilo que Deus ordena que façamos. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Ao contrário do que muitos possam pensar, o domingo não é um dia de descanso no ócio. É um descanso produtivo, é um descanso ativo, onde nós escutamos a santa convocação do Senhor, as festas fixas do Senhor, e nós vamos, a partir disso, agir conforme Ele ordena. Lá no versículo 8, quando nós lemos, vimos que nós devemos lembrar do dia do Senhor, mas também devemos santificar o dia do Senhor. E muitas vezes, na cabeça do povo de Deus, eles não conseguem entender como seria, então, santificar o dia do Senhor. E eu peço que os irmãos fiquem com o ouvido atento para escutar o que o nosso breve catecismo, na pergunta de número 60, ele fala sobre isso. De que modo, diz a pergunta, se deve santificar o domingo? E a resposta a essa pergunta é a seguinte: deve-se santificar o domingo como um santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e misericórdia. E aqui um parêntese precisa ser feito. Quando o catecismo ele coloca aqui dessas obras de pura necessidade e misericórdia, ele está se referindo ao ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, que mostrou que as obras de necessidades e misericórdias têm a sua validade e devem ser realizadas no seu santo dia, quando eles confrontavam os fariseus que levavam o dia do Senhor simplesmente como um legalismo, certo? Então, esse dia, ele deve ser guardado e ele deve ser santificado por nós. E a primeira coisa que deve vir à nossa cabeça, à nossa mente, quando nós estamos passando por esse dia do Senhor, ou por esse santo dia separado pelo Senhor, é que nós vamos aprender nesse descanso um pouco mais do nosso Deus. Primeiro nós aprendemos que esse nosso Deus, ele é o Deus provedor. Veja só, quando nós lemos 6 dias trabalharás e o 7º você descansa, nós temos que entender que, olhe, não é a vida de descanso. 6 dias você tem que dar todo o seu fôlego. 6 dias você tem que trabalhar duro. 6 dias você tem que suar
né, e com o suor do seu rosto você deve trazer o pão para a sua casa. Você deve trabalhar. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte: você vai trabalhar nos seus 6 dias e no 7º dia eu vou sustentar você, mesmo você estando na minha casa ou na sua casa durante o tempo que não está na igreja me adorando. Eu vou sustentar a sua casa. Assim como ele fez com o povo no Egito, quando o maná caía do céu todos os dias, e um dia antes do dia de descanso, Deus mandava dobrado o maná para que eles não precisassem sair no dia de descanso para pegar o maná. É a mesma coisa que ele diz hoje para o seu povo: trabalhem duramente os 6 dias e eu garanto o seu pão de cada dia também no meu dia do Senhor. Mas mais do que um aspecto físico do Deus provedor, nós aprendemos. Nós aprendemos também o aspecto espiritual do nosso Deus. É no dia do Senhor, meus irmãos, que nós aprendemos, que nós conquistamos um descanso que nós não merecemos. Na verdade, uma conquista que não provém de nós, uma conquista que provém de um outro que trabalhou no nosso lugar. No dia do Senhor, nós lembramos da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembramos que nós podemos descansar no seu santo dia, porque o nosso Senhor trabalhou duro para conquistar a nossa salvação. Nós podemos descansar no seu santo dia, porque o Senhor, com sua obra, com seu sangue derramado, ele venceu a morte e o pecado para nos dar esse descanso. E podemos descansar no seu dia, porque não mais esperamos a primeira vinda de Cristo, mas esperamos o descanso eterno que teremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa seria a primeira parte do texto. A palavra lembrar-te, como não se esquecer, não negligenciar, observar, né, o dia do Senhor. A segunda parte, né, é que está lá no versículo 10, eu peço que os irmãos continuem com a escritura aberta, em Êxodo 20, versículo 10. A segunda parte diz o seguinte: mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o Shabá do Senhor, teu Deus. Então, além da palavra lembra-te, o que os irmãos têm que ter em mente é que esse dia ele tem um proprietário. O 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Esse dia ele tem um proprietário. E parece ser redundante falar sobre isso. Se nós temos que obedecer a Deus, nós temos que obedecer todos os mandamentos. Mas parece que nos dias de hoje, cada um tem o domingo como o seu. Hoje, algumas pessoas ditas, né, até cristãs conservadores, elas dizem que o domingo é o dia da família, que o domingo é o dia do lazer, que o domingo é o dia de dormir, que o domingo é dia de assistir jogo. Mas eles esquecem que o domingo é do Senhor. O domingo deve ser gasto nos pés do Senhor, na dependência do Senhor. Devemos nos deleitar nesse santo dia. Mas não é simplesmente, meus irmãos, guardar esse dia pensando nas coisas que nós não podemos realizar, nas coisas que nós não podemos fazer. Nós devemos guardar esse dia, como todos os outros mandamentos, no nosso coração. O que é que acontecia com os fariseus na época do Senhor Jesus Cristo? Além de distorcer a lei existente do dia do Senhor, eles colocavam mais pesos para as pessoas e eles viviam uma aparente obediência ao dia do Senhor, porque eles faziam isso de forma externa. Então, não adianta, se você diz que obedece o dia do Senhor, se você simplesmente abdica das coisas ou nega essas coisas que são proibidas no seu santo dia, mas que se no seu coração você está lá dizendo: tomara que esse dia passe rápido para que meus afazeres da segunda-feira eu possa resolver. Ou se você está com sua cabeça nos trabalhos acumulados da semana e você chega e diz assim: tomara que esse dia passe rápido, porque eu tenho que realizar esses trabalhos e esse dia está me impedindo de realizar esses trabalhos. Se você olha para esse dia do Senhor como enfadonho, você já perdeu e já não está obedecendo o mandamento do Senhor. Como seria então,
como nós, então, deveríamos obedecer esse dia, que é do Senhor, com o nosso coração e as nossas afeições, de acordo com a palavra de Deus? Peço que os irmãos abram, talvez, no texto mais conhecido a esse respeito. É um texto lindíssimo, Isaías 58, versículos 13 e 14. E nós vamos ver não só que esse dia ele tem que ser guardado, mas existe uma forma com que esse dia tem que ser guardado. Isaías 58, versículos 13 e 14 diz assim: Se desviares o pé de profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Nós devemos, meus irmãos, não é simplesmente obedecer às negativas dos mandamentos. Nós devemos nos deleitar nesse dia. Nos deleitar na palavra, nos deleitar nas orações, nos deleitar nas reuniões públicas, naquilo que você faz nas devocionais em casas, na comunhão com os irmãos. Tudo isso, proveniente do dia do Senhor, deve ser motivo do nosso deleite. E quando a disposição do nosso coração é o deleite no dia do Senhor, então podemos esperar as promessas dele, conforme acabamos de ler no versículo 14. Não porque o pregador está falando essa noite, mas como diz o versículo 14, porque essas promessas nós podemos confiar, porque a boca do Senhor o disse. Voltemos agora ainda para Êxodo. Nós vamos agora para a segunda parte do versículo 10. Mas leremos o versículo 9, 10 e 11 para contextualizar melhor os irmãos. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas terras para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Se por um lado nós devemos lembrar, observar, obedecer, se por um lado nós devemos ter um coração deleitado e nossas afeições deleitadas no dia do Senhor, porque ao nos deleitarmos nesse santo dia, nós temos inclusive promessas da boca do Senhor. Nós devemos também entender, meus irmãos, que essas proibições que vemos nessa segunda parte do versículo 10, não trabalharás, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, na verdade, ao contrário do que muita gente pensa, não são prisões para nós, mas são liberdade para o povo de Deus. Lembre-se, os 10 mandamentos, o povo estava escravo no Egito. Deus, em primeiro lugar, libertou esse povo, e depois de libertar esse povo, ele deu uma lei para esse povo obedecer. A liberdade dita por muitos aí fora, que é você viver conforme você pensa, conforme o seu coração manda, seja feliz, obedeça seu coração, não é a liberdade que Deus propõe na sua palavra. Deus nos libertou da escravidão do pecado para a sua maravilhosa luz. Deus nos libertou das amarras do pecado para sermos livres para obedecer a sua palavra. Essa é a verdadeira liberdade. Então, quando nós olhamos para essas proibições, lembremos, isso aqui é para a nossa liberdade. E mais uma vez eu trago aos irmãos a ideia da feira pública. Quando você vai numa feira pública, numa cidade pequena, até mesmo em Campina Grande, na feira central acontece, o que acontece é que
as vias ou as ruas dessas feiras elas são interrompidas. Existem proibições para que os carros não passem. E qual é o objetivo dessas proibições? É para que o povo que está na feira, tanto aqueles que estão vendendo, como aqueles que estão comprando, eles tenham liberdade para realizar suas transações. Essas proibições da palavra do Senhor nos dão essa liberdade, meus irmãos. Nós somos proibidos de fazer essas outras coisas para que as coisas mais caras, que é as coisas do alto, nós tenhamos tempo para fazê-las. E nessas proibições, você vê que o Deus ele estrutura essas proibições de uma forma que ela é entranhada com todos os níveis da nossa vida em sociedade. Em primeiro lugar, essa proibição ela atinge a nós pessoalmente. Veja só, quando ele diz, não trabalhareis nem tu. Isso é pessoal. Isso é individual para cada um de nós. O que está sendo dito aqui é que nós somos liberados, e não proibidos nesse sentido, liberados de vários tipos de trabalho, seja manual, agrícola, industrial, seja no comércio, seja nos afazeres domésticos. Nós somos liberados disso para quê? Para nos dedicarmos a adorar o Senhor. Nós temos 7 dias da semana. Cerca de 85% dele Deus dá para nós resolvermos todas as nossas demandas. Ele pede um. E antes que algum irmão equivocadamente possa pensar, há aqueles que dizem o seguinte, com um ar de piedade, e às vezes eu acredito sim, meus irmãos, que eles falam isso com sinceridade no coração, mas equivocados, eles dizem, não, todos os meus dias são do Senhor. Eu não separo um não, eu separo todos. Mas você separa conforme Ele manda? Ou você simplesmente está utilizando essa fala piedosa para esconder no seu coração ou colocar uma venda nos seus olhos que você não está obedecendo Ele no dia e guardando o dia que Ele mandou? É claro, meus irmãos, todos os dias nós vivemos diante do Senhor. Todos os dias nós devemos obedecer ao Senhor. Todos os dias na nossa escola, nós não vamos colar do nosso coleguinha porque nós amamos ao Senhor e queremos obedecer a palavra dEle. No trabalho, quem é comerciante, ele não vai fazer negócios escusos porque ama o Senhor e quer viver conforme a palavra dEle. Aqueles que ensinam não vão ensinar aberrações na escola porque amam o Senhor e querem viver conforme a palavra dEle. Aqueles que fazem pesquisas científicas vão fazer pesquisas científicas conforme o Senhor, porque amam a palavra dEle, mas todas essas pessoas, médicos, garis, professores, todos eles, no dia do Senhor, eles devem pensar, eu devo viver o dia do Senhor, especialmente no seu santo dia. E aqui um parêntese precisa ser feito. Existem sim, meus irmãos, profissões que para a manutenção da vida é necessário que aconteça no dia do Senhor. Os irmãos já foram instruídos em relação a isso. Por exemplo, para não ser extensivo, mas policiais precisam estar nas ruas. Médicos, enfermeiros precisam estar nos hospitais. Mas por quê? Por causa do princípio das necessidades e da misericórdia que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu. E mesmo estes devem ter a consciência que devem buscar a escala para que maior quantidade de domingos estejam na sua casa, na casa do Senhor, na verdade. Mas depois de atingir a nós pessoalmente, ele atinge também domesticamente. Veja, nem teu filho, nem tua filha. A ênfase aqui é na obrigação que os pais têm de organizar toda a sua casa para guardar o dia do Senhor. Devemos ensinar os nossos filhos a partir do nosso próprio exemplo, mostrar aos nossos filhos como nós nos organizamos nos dias da semana, para que quando eles olhem para nós, eles consigam enxergar a seriedade que a gente dá para o dia do Senhor. Se os nossos afazeres atrapalham o dia do Senhor, os nossos filhos vão aprender conosco a negligenciar o dia do Senhor, apesar de ensinarmos o que é correto. Nós devemos não só ensinar a partir dos nossos exemplos,
mas devemos também auxiliar os nossos filhos a cumprirem o dia do Senhor. Em que caso? Nos trabalhos da escola, nas provas que podem acontecer na segunda-feira, na terça-feira, organizar e estar por dentro da agenda dos filhos, para que durante a semana você cobre ele, para que no domingo ele não esteja com a cabeça achando que se estudasse seria mais proveitoso do que estar na igreja ouvindo a palavra de Deus. Dessa forma, essa lei do Senhor também atinge a nossa casa. Mas não somente pessoal, não somente domesticamente, mas também socialmente. Veja, nem o teu filho, nem tua filha, e depois, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Diferente de outros povos, Israel sempre teve uma responsabilidade social com o estrangeiro. As leis de imigração de Israel, apesar de serem duras para preservar a ordem da nação, eram extremamente protetoras ao estrangeiro. Isto porque o Senhor ensinou lá em Deuteronômio 5, na reedição da lei do Senhor, que eles não iriam tratar os estrangeiros como foram tratados no Egito, mas como Deus os trata. Então, acabe com essa falácia que você escuta, por exemplo, nos países da Europa, algumas pessoas dizendo o seguinte: não, a Europa tem que abrir as portas porque o coração cristão e o que é ensinado pela Escritura é que nós devemos abrir as portas para que todos os imigrantes entrem. Não, senhor. Na lei do Senhor, os imigrantes chegavam a Israel e eles não agiam de toda forma. Eles não praticavam a sua cultura dentro da cultura de Israel. Eles se submetiam às leis de Israel. Eles se submetiam às leis, inclusive, cerimoniais de Israel. Por exemplo, o dia do Senhor, eles tinham que se submeter, senão eles eram mortos. E, nesse sentido, enquanto eles estavam sob a lei de Israel e obedecendo essa lei, eles eram também, por ela, protegidos. Então, tem esse princípio que nós devemos colocar não só para o estrangeiro, mas também para aqueles que são patrões, que têm servos, ou até mesmo aquela dona de casa que tem uma pessoa que lhe auxilia em casa, uma empregada doméstica. O dia do Senhor também é para eles, para que eles aprendam como você aprende, que Deus é provedor, para que eles aprendam também, como você aprende no dia do Senhor, que você não é escravo mais do pecado, mas livre. E não tem desculpa de dizer: ah, mas ele não é crente, ele vai trabalhar de todo jeito, se não trabalhar na minha casa, vai trabalhar em outra. Mas a lei do Senhor diz: o teu servo e a tua serva devem descansar como tu. Essa é mais uma responsabilidade do povo que Deus deu, em todos os níveis, doméstico, pessoal e também em nível social. Certa vez o pastor Paulo Brasil, falando sobre esse tema, ele diz o seguinte: o Estado, ele tem as chaves para fazer leis que auxiliem o povo a cumprir a lei do Senhor. Os pais, eles têm as chaves para que eles façam com que os seus filhos cumpram a lei do Senhor. Aqueles que são donos de estabelecimento têm as chaves para fazer com que seus funcionários cumpram a lei do Senhor. E nós, pessoalmente, temos as chaves do nosso coração para nos confrontarmos com a lei do Senhor e buscarmos viver conforme essa lei. William Perkins, puritano, comentando o quarto mandamento, ele diz o seguinte: isso é quando, de modo geral, o Estado e a Igreja devem andar juntos, submetidos ao governo de Cristo, onde o Estado e os magistrados devem fazer leis que preservem o princípio do Senhor. E aqui está posto um grande ponto, diz ele. É nessa hora também que haverá distinção entre Igreja e Estado. Quando ele lhe ordenar que trabalhe no dia do Senhor, eu digo: eu não me submeto a essas leis, porque a lei do meu Senhor é maior do que as leis do Estado. Quando deveríamos andar junto, diz ele, e quando também devíamos nos separar.
Joseph Piper, o pastor, diz o seguinte: embora não possamos fazer leis para que obrigue o povo a ir para a igreja, será que não podemos legislar para que o comércio permaneça fechado no dia do Senhor? Tais leis que outros dias foram gerais em vários países criam um ambiente que não só é espiritualmente saudável, mas também mental e fisicamente saudável. Oramos hoje de manhã aqui para que o Estado brasileiro, eles tirem todas essas provas de concurso do dia do Senhor para colocar nos outros dias. Para que o povo do Senhor tenha liberdade de adorar o nosso Deus no seu santo dia. Isso é lícito, meus irmãos. E nós devemos pedir, nós devemos orar, e não somente isso, nós devemos também agir. Algumas lições finais. A primeira delas, nessa aplicação do dia do Senhor, é que boa parte da inanição espiritual da igreja tem a ver com essa falta de abastecimento da alma no santo dia do Senhor. Ou porque as pregações são rasas, ou porque essas pessoas simplesmente vão para o culto, escutam uma pregação, vão para casa e já não pensam sobre ela. Seja porque elas não meditam durante o dia do Senhor na palavra de Deus, não gastam tempo em oração. E isso é uma característica que você pode ver na história. Quando passamos a negligenciar o dia do Senhor, também essas igrejas passaram a ter cada vez mais fome espiritual. Cada vez mais, na verdade, não fome, mas inanição espiritual. E por isso, meus irmãos, nós devemos rogar todos os dias para que mais igrejas elas preguem sobre o dia do Senhor e tentam viver conforme ele. O segundo ponto da aplicação é que, enquanto na feira livre, que eu usei como analogia, nós voltamos pesados com as sacolas do dia a dia, das negociações que a gente fez, na feira do Senhor, na feira da alma, nós voltamos mais leves. Nós voltamos com o fardo de Cristo, que é leve, conforme nós lembramos lá em Mateus 11, 28. Que apesar de termos o nosso pecado apontado e sentirmos sim o peso do nosso pecado, como o presbítero Luciano orou aqui, nós somos apresentados também à cruz de Cristo, ao nosso Salvador. E nossos pecados perdoados, nós voltamos para a nossa segunda-feira, leves com o fardo do nosso Senhor. Terceiro ponto dessa aplicação é que se Cristo, meus irmãos, já é o seu Redentor, se você já experimentou o descanso nele, esse dia também tem um significado especial para nós, porque nós estamos aguardando o descanso eterno. É por isso que ainda guardamos o dia do Senhor. Porque não mais como os sabatistas, a seita dos sabatistas fazem. É como se eles estivessem esperando a primeira vinda de Cristo ainda. É como se eles estivessem esperando ainda a obra de Cristo ser realizada. É como se eles estivessem esperando Cristo vencer a morte, a ressurreição de Cristo. Mas Cristo terminou a sua obra, sentou, como escutamos hoje de manhã na pregação do pastor, à destra do Pai e descansou dela. E agora nós aguardamos o descanso final. E por fim, enquanto que para adquirir os suprimentos da feira pública é necessário trabalharmos duro, com o suor do nosso rosto, no dia da feira da alma, podemos usufruir de todas as bênçãos espirituais, como eu já disse anteriormente, do trabalho de outro, do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele não é o seu Redentor, você jamais terá descanso. Creia no nosso Redentor, Senhor Jesus Cristo. Creia na obra dele e tenha o descanso eterno. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Amém. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso bondoso Deus, aplique a sua palavra com poder nos nossos corações. Vamos orar mais uma vez.
Senhor, é com muita dificuldade, Senhor, que nós olhamos para tamanha profundidade, Senhor, da Tua lei a respeito do Teu santo dia, Senhor. Esse que vos fale pecador como é, Senhor. Certamente e claramente, Senhor, tem dificuldades para cumprir os Teus mandamentos, como os demais do Teu povo que estão aqui reunidos esta noite, Senhor. Mas ao passo, Senhor, que nós sabemos, Senhor, da nossa iniquidade, ao passo que sabemos, Senhor, que muitas vezes nós negligenciamos, sim, o dia do Senhor, talvez não por ações, mas nos nossos pensamentos, no nosso coração, Senhor. Ao passo que realizamos isso em nossas casas, Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor. Dá a afeição e um coração com a vontade, Senhor, de cumprir o Teu mandamento. Dá uma disposição, Senhor, de deleite no Teu santo dia. Todas as vezes, Senhor, que nós desviarmos os nossos pés do Teu santo dia, fere a nossa consciência através do Teu Santo Espírito, para que voltemos aos Teus caminhos. E certamente, Senhor, te obedecendo às Tuas promessas, Senhor, que nós lemos mais uma vez em Isaías 58, versículo 14, há de nos alcançar, Senhor. Nós, se deleitando no Teu dia, Senhor, certamente nos deleitaremos em Ti. É no nome do Teu Filho que nós oramos. Amém.